Olá, a Central Grupo Sinos de Eleições dá sequência hoje à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo. O programa Legítima Defesa Especial traz aqui o candidato Mauro Brochir, do PMN. Participa comigo aqui dessa entrevista o jornalista Paulo César Lângaro, ele que é repórter do Jornal NH e também conduz o programa Alta Tensão na BC 900. Esse programa que é transmitido ao vivo aqui pela Web TV do Jornal NH e também pelo canal da ABC. Candidato Mauro, muito obrigado pela sua presença. E a primeira pergunta que eu lhe faço, o senhor está aqui em legítima defesa do quê? Eu estou aqui defendendo o servidor público que eu sou e o professor que eu fui muitos anos na comunidade de Novo Hamburgo, e baseado nessas duas experiências públicas, né, como servidor público de 40 anos, né, de uma história, e também como professor, e concluindo, né, os meus princípios. Eu sempre tive base familiar e eu sou, como pai e como esposo, eu procuro cumprir com a minha vida dentro da comunidade. Então eu tenho dois focos, né, que eu estou colocando a público agora, que é defendendo uma gestão pública com qualidade e rendimento dobrado. E muito mais técnica do que política e muito mais comunitária do que partidária. Então é um compromisso com a comunidade, sem envolvimento intermediário, e fazer desse aspecto um executivo que tenha um rendimento dobrado, isto é, de 4 anos realizar o que outros fariam em 8 anos. Candidato, o senhor está num partido hoje que é o PMN, um partido pequeno em Novo Hamburgo, e tem uma chapa proporcional com apenas 3 candidatos. Como o senhor pretende chegar na comunidade de Novo Hamburgo, tendo apenas 3 candidatos a vereador e um partido pouco conhecido no município? Nós estamos falando de uma história, de uma conduta, né, pessoal e de uma equipe técnica não partidária. Então é uma chapa diferente, é uma chapa diferente que tem a pretensão, né, de ser executiva, né, e provar que a gestão vai ser séria pela campanha. É muito mais colher do que plantar. Nós estamos colhendo o que a vida nos ensinou. E nós estamos pedindo o voto para a chapa majoritária, 33, e o voto de legenda, 33, o voto da equipe de legenda, para buscar 2 cadeiras e negociar com os partidos e garantir a certeza de que a gente vai ter sempre 2/3 do legislativo para que a prefeitura possa exercer a sua função, discutindo com a comunidade os projetos e com a própria Câmara. Bom, Mauro, eu estava ouvindo, e hoje pela manhã, por coincidência, eu estive no centro da cidade fazendo uma enquete para o Jornal NH, falando com algumas pessoas, e a pergunta era basicamente essa, Mauro. O que te convence, o que o candidato tem que propor para ganhar teu voto? E a maioria dessas, não foram muitas pessoas, eles disseram, o candidato que realmente fizer melhorias na área de segurança e na área da saúde terá o meu voto. Não só prometer. Mas eu fico perguntando, Mauro, o prefeito tem pouca autonomia sobre isso. Segurança cabe mais ao governo do estado. Saúde também. Tu pode fazer certas coisas, mas depende de muito de verbas federais. Como um prefeito age para melhorar condições de saúde e segurança objetivamente? O prefeito tem que ter a sensibilidade, né, Paulo, de ter uma relação boa com a Polícia Civil, com a Brigada, né, com a Guarda Municipal, que é nossa, né, e com a segurança privada. Então está claro no programa, o nosso forte é um programa escrito, né, enxuto, de 10 compromissos que estão escritos aqui, e tem uma ordem de compromisso na própria gestão, que tu falaste na questão da segurança pública, e é o primeiro item, é o segundo item da gestão, mas sendo o primeiro, o princípio da legalidade. Primeiro tem que ter a competência de saber administrar a empresa pública. E aí nós temos 3 aspectos. O aspecto da fazenda, o aspecto legal, que a base é a lei orgânica, né? E o aspecto administrativo em si, que é dar condições para as secretarias e as diretorias exercer em plenitude a sua tarefa executiva. Então, baseado nessa visão administrativa de empresa pública que eu aprendi na minha vida, começam as coisas que a comunidade quer saber. Mas a empresa tem que funcionar para o discurso se tornar real. E aí vem a ordem, Paulo. O primeiro assunto e o segundo assunto são fundamentais para que os demais
tenham êxito. E aí entra a segurança e a saúde pública como base de compromisso público. Mas o senhor diz que tem que ter um bom relacionamento com as forças de segurança, que é a Polícia Civil e a Brigada Militar. Sim. O senhor acha que um bom relacionamento basta para melhorar a situação da segurança de Novo Hamburgo? Não. O nosso conhecimento que eu tenho, como cidadão, João, é que a segurança ela é desorganizada. A segurança não tem uma ordem, né, e nem harmonia. Então nós vamos propor para essas entidades que não são do município, além da Guarda Civil, da Guarda Municipal, que é do município, nós vamos propor um planejamento, uma ordem, né, dentro do mapa de Novo Hamburgo. Porque é muita gente trabalhando na segurança, mas pouco relacionamento e sem ordem, sem um planejamento. Então, o que eu vou fazer, que nós vamos fazer com a nossa equipe técnica, é propor um planejamento que esses três segmentos da segurança pública se unam para atingir toda a comunidade, dar segurança às 24 horas por dia para o cidadão, para as famílias, de uma forma organizada. Tem gente para fazer? Tem, mas está de uma forma tão desorganizada que às vezes se faz segurança dupla no lugar e no outro lugar não tem segurança adequada. Então, o nosso objetivo e o nosso compromisso, que está escrito aqui, é de organizar, de planejar essa segurança com o efetivo que já tem. A gente tem que ter a capacidade de unir e de fazer com que todos sejam mais humildes. A Brigada, a Polícia Civil, a Segurança Privada, que é grande, mas desorganizada, e a Guarda Municipal, fazendo com que esse contingente todo de pessoas se organize e faça a segurança do cidadão, da residência, de cada rua, se for preciso, de cada quarteirão. 24 horas por dia, para o cidadão poder sair de casa a hora que quiser e ter certeza que vai voltar para casa. Isso está escrito aqui. O nosso compromisso é saber que as pessoas vão sair de casa e tenham a certeza, Paulo, de que elas vão voltar para casa. Segurança básica, porque se não tiver segurança e não tiver saúde, né, o quarto aspecto, que é o aspecto da educação, a família ter liberdade de ir e vir, e o lazer, a alegria, que a nossa gestão vai ter uma base de alegria, né? Um pequeno chavão, né? Vai ser justa e alegre, vai ser uma gestão justa, pública e com alegria. Ô Mauro, a gente mudando de assunto, em Novo Hamburgo aconteceu duas tentativas. A número 1 que eu me animei é a colocação dos tubos, a canalização do esgoto para desviar do Rio dos Sinos. Iniciou no centro da cidade, por alguns quilômetros, enfim, e parou. A tubulação do esgoto que permitiria menos poluição no Rio dos Sinos. Depois surgiu a possibilidade de criar bacias na cidade para tratamento do esgoto com base de plantas. Eu fui conhecer um projeto desses, que tem um desses lá no Residencial Mundo Novo, e era para ser expandido. Nenhum dos projetos foi à frente. O que tu pretende fazer para salvar o Rio dos Sinos? Paulo, tem tantos projetos que já existem, né? Eu sou muito a favor de aproveitar projetos que já existem, projetos técnicos que já existem, estão engavetados. Nós não vamos nos preocupar em fazer novos projetos, ficar planejando, perdendo tempo. A gente vai usar muito, especialmente, pode ser na área do saneamento básico, pode ser na área da saúde, em qualquer área, João. Usar os projetos bons que não são executados ou ficam pela metade. Eu sou muito executivo, não faço questão de ter um projeto nosso, da nossa gestão, mas um projeto que já existe e seja bom e que foi executado pela metade ou nem iniciou na prática, nós vamos usar esses projetos, né, que tem vereador, que tem projeto e nunca foi colocado em prática porque é oposição ou tem minoria, nós vamos usar esses projetos que já existem e executá-los, ganhar tempo. Por isso que eu estou garantindo para vocês e para quem está nos olhando e nos ouvindo, que nós vamos ser muito práticos e fazer questão que a comunidade decida junto. Quem decide junto, assume junto. A gente não faz questão de assumir e de achar que nós é que fizemos o projeto. Não. Se o projeto é bom e já existe, né, vamos avaliá-lo e vamos executá-lo. Mas, candidato, há 10 anos, o Rio dos Sinos teve uma das principais mortandades de peixe da história, que foram aquelas quase 100 toneladas de peixe que morreram na região de Sapucaí do Sul por conta da carga de esgoto
principalmente esgoto doméstico jogado no rio. Houve um acordo para que fosse solucionado o problema com o tratamento de esgoto. Aí, como o Paulo disse, começou-se o projeto do tratamento de esgoto em Novo Hamburgo e o troço não andou. E assim também em outros municípios por uma série de questões, inclusive de licenciamento ambiental, para resolver a questão ambiental. O senhor acredita que em 4 anos o senhor possa colocar algum projeto de solução para o Rio dos Sinos em prática? Sim, sim. Eu nem pensei para responder, né? Porque existe tanta coisa boa que eu já escutei, né? Não é a minha área, mas é uma área que todo cidadão precisa exercer e ter um conhecimento e dar sua opinião. Então, existem projetos perfeitos. Esses projetos têm que ser puxados, né? E a secretaria, né? A prefeitura, dentro da sua função, dentro da sua competência, analisá-los em conjunto com as entidades que elaboraram os projetos, né? E ser muito prático no sentido de ver o que foi feito, se foi feita alguma coisa, e continuar fazendo aquilo no sentido de resolver esse assunto que eu escuto desde jovem. E até hoje o assunto Rio dos Sinos, né, e limpeza da água e do meio ambiente é um assunto teórico. E nós vamos praticar isso. O que teríamos para fazer, talvez 8 anos ou 16 anos, né, 4 mandatos, nós vamos dentro de um mandato, 2017, 2020, fazer o máximo e dar tanta firmeza nisso que ele vai continuar na próxima gestão, independente de quem for o prefeito ou a gestão pública. Porque vai ter base e clareza. E a imprensa, uma coisa importante que eu vou colocar para vocês, eu coloquei isso na convenção, na nossa convenção. Eu coloquei que nós vamos ser parceiro com a imprensa que existe. E a imprensa vai divulgar a verdade. Nós não vamos ter imprensa paralela ou dizendo o que a gente quer dizer. Nós vamos gastar, se tiver que gastar alguma coisa, e tem, para que a imprensa que está aí, né, o que nós estamos fazendo aqui, essa imprensa a gente vai saber valorizar e discutir com a imprensa e deixar claro, né, transparente, o que a gente está fazendo. E o eleitor, ele vai ser fiscal, ele vai dar opinião e ele vai ajudar a opinar durante toda a gestão. Encontros mensais, né, com a comunidade, para ir avaliando, opinando e fiscalizando o que o executivo faz. Isso faz parte de um dos 3 aspectos para garantir o sucesso do compromisso de 10 itens. Tem 3 atitudes aqui. Uma das atitudes, a primeira, é esse relacionamento organizado com a comunidade. E a comunidade vai fiscalizar, né, João Paulo? Vai fiscalizar, vai opinar, né, e vai avaliar continuamente. A prefeitura vai oportunizar isso com as entidades que existem na cidade, no município, em todos os níveis, em todos os assuntos. Então vai ser muito transparente. A gente faz questão que a comunidade, eu vou repetir, decida os rumos da prefeitura naquilo que é função da prefeitura e que a lei orgânica defende. Não o que a ideologia ou o partido quer, mas o que a lei orgânica pela qual a entidade foi criada para exercer a função pública do município. Está muito claro isso como servidor público que eu sou. A gente estudou prefeitura, né, João? Trabalhei em prefeituras, em 2 prefeituras, fui executivo, fui secretário de prefeito, diretor do hospital. Então, essa minha vivência, gostando de fazer isso, eu trabalhava e estudava a prefeitura. Eu queria saber o que era função pública e o que não era função pública. Então, fazer menos, exercer a sua função e ser parceiro naquilo que não é função pública. Ter essa harmonia com a comunidade, né? E sem querer fazer aquilo que não é função minha. Eu tenho que fazer bem a minha função, eu tenho que dar o exemplo, especialmente em função pública. Candidato, só queria lembrar que esse é o programa Legítima Defesa Especial Eleições 2016, uma produção da Central Grupo Sinos de Eleições, que é uma parceria da Rádio ABC 900 com o Jornal NH e também o Web TV do Jornal NH. Participa comigo aqui na entrevista com o candidato Mauro Brochir, o jornalista e radialista Paulo Langro, que tem mais uma pergunta, Paulo. Não, Mauro, é o seguinte, eu me intriga muito isso como cidadão. O prefeito é eleito, na maioria das vezes, pelas famosas coligações. Exato. Se juntam os partidos, ganha força o nome do candidato e ele ganha a eleição. Exato. Aí o cara assume o executivo lá em janeiro, chegam os partidos que apoiaram ele e querem os cargos. Exato. Aí o prefeito, para dar a contrapartida para esses partidos que deram apoio, faz o seguinte: o PC vai ser o meu secretário de Agricultura. Eu não sei plantar um pé de alface. E o cara se torna secretário de Agricultura. Como é que tu vai fazer para evitar isso? Colocar pessoas que não dominam o assunto como secretário numa pasta? Bom, eu vou colocar o seguinte, eu aprendi na minha vida partidária, né,
né, eu mudei muito de partido porque meu princípio sempre foi familiar e não partidário, não ideológico, mas cristão com base na palavra de Deus. E aí o que a gente está fazendo agora? Não se comprometendo com o partido, nós não temos aliança de partido e nem negociando cargos. Isso é corrupção antes de assumir o mandato. Então a pessoa, a chapa fica corrompida com a falta de qualidade. E aí depois tem que cumprir. E muitas vezes não sabe, eu sou testemunho disso. O prefeito não sabe quem está exercendo a função, muito menos a qualidade dele, porque o partido indicou. E nós não temos isso. Não temos compromisso com o partido e nem com negócio de cargos. Nós temos uma lista de técnicos, vai ser uma gestão técnica e nós não vamos olhar partido. Se tiver um bom técnico, um bom gestor no outro partido, nós vamos conversar com ele. Então essa relação partidária vai ser muito fácil para nós. Tem que ser por qualidade, viu, João? Tem que ter a qualidade de exercer a função, senão não vai assumir a função. Vai ficar esperando uma possibilidade ou vai fazer um curso ou vai aprender para depois, né, ver se tem uma função com salário. Mas o servidor público vai ser questionado primeiro. Por exemplo, vou dar um exemplo da educação. A educação provavelmente, eu não estou garantindo isso, já disse professores, pessoas do sindicato. Nós não estamos garantindo que os professores vão escolher o próximo secretário, mas eles vão opinar e vão sugerir nomes. E nós vamos avaliar. Mas está sujeito, na educação e também nas outras secretarias, o próprio servidor público discutir e dizer quem gostaria que fosse o secretário, ou o diretor, ou o assessor. Se for lá de dentro, tiver uma experiência de vida pública, no nosso município, na nossa prefeitura, nós vamos avaliar. Nem que seja uma função intermediária por algum tempo, porque a prefeitura não pode parar a gestão entre dezembro desse ano e janeiro. Então, o que está certo vai continuar, o servidor vai trabalhando, nós vamos fazer um trabalho já em novembro e dezembro, de relacionamento bom com o prefeito, com o Luiz, e já começar a fazer essa transição para que a prefeitura não sofra um processo de continuidade no seu compromisso do dia a dia. Então, janeiro e fevereiro vai continuar trabalhando como vinha trabalhando, naquilo que está certo, e melhorando aquilo que não está certo. E o gestor municipal, que é o funcionário de carreira, ele vai ter a possibilidade concreta, João Paulo, de se colocar à disposição da chapa vencedora, da gestão, e ser avaliado essa disposição dele trabalhar numa coisa que ele conhece. Mas, candidato, trocando um pouco de assunto, faz 4 eleições que se houve em Novo Hamburgo, a necessidade e a promessa de se implantar no município a passagem integrada de ônibus. Aliado a isso, se abriu uma licitação de transporte público coletivo em 2012, licitação essa que foi suspensa por uma determinação do Tribunal de Contas do Estado e até hoje não foi reapresentada. O que o senhor, como eleito, né, se eleito for, pretende fazer na área do transporte coletivo urbano de Novo Hamburgo? Vai fazer uma licitação, vai mudar o sistema e vai implantar a passagem integrada? Dentro da linha de conduta que a gente vai ter, né, João Paulo, e telespectador e ouvintes, existe um projeto, existe mais de um projeto encaminhado, né, e isso vai ser colocado na pauta. Assim como eu coloquei para o Sindicato dos Professores, de antemão, né, que a pauta dos planos de carreira vão ser avaliados e provavelmente vão ser unificados num plano só, a mesma coisa eu vou te falar sobre a passagem integrada. Um chamado, é uma necessidade de anos. E até hoje ninguém tomou partido disso. É muito difícil isso, porque tem os dois lados. Tem o lado do empresário, tem o lado do contribuinte, né? Então, tem que saber como lidar com isso. E a gente vai ter muito equilíbrio, né, e moderação em saber lidar em qualquer área, né, do município, em saber balançar entre o empresário e o trabalhador, né, o contribuinte e o empresário, né? Então, a questão do transporte não é fácil, mas nós vamos fazer aquilo que a comunidade quer. E essa chamada, essa vontade de integrar a passagem, de facilitar, tanto no preço como na qualidade, nós vamos assumir esse assunto. Esse assunto vai ser resolvido na nossa gestão. Eu te garanto isso, que vai mudar a qualidade de transporte coletivo, né, que a gente usa muito e sabe que não está boa, vai melhorar as paradas de ônibus. Novo Hamburgo vai virar um município turístico. Eu estou sendo ousado nisso, pela limpeza e pela beleza. E aí entra a questão do transporte. Transporte de qualidade, parada de ônibus condizente com a temperatura, com o nosso clima,
que tenha uma proteção enquanto está esperando o ônibus. Vai ser uma situação nova. Ousadia onde dá para ser. Né? Onde dá para ser, onde tiver condição financeira, nós vamos fazer com que o funcionário exerça o máximo da atividade pública. E terceirizar, gastar o que não precisa, vai ser muito difícil terceirizar o serviço com a gente. Nós vamos primeiro ver se não tem servidor público fazer o trabalho. Isso entra limpeza pública, entra todos os aspectos de administração, né? Quanto menos terceirizar e menos gastar o que não precisa, manter o caixa para comprar o que precisa e fazer com que exista condições de funcionamento das secretarias, condições administrativas. Isso é básico. E aí vem essa relação toda desses compromissos que a gente vem falando. Isso que está escrito aqui, João e Paulo, o eleitor que se interessar no nosso folder que está saindo, as duas páginas internas, elas são essencialmente esse plano. E esse plano, o cidadão, o eleitor, eu estou fazendo uma chamada para que ele guarde isso e cobre esse plano, né? Em alguns aspectos ousado, em alguns aspectos, né, aquilo que é possível fazer dentro da realidade. A nossa ousadia não é baseado no orçamento. A nossa ousadia é baseado em fazer com que o servidor público tenha condições de fazer um expediente com alegria e disposição. Então vai ter uma relação muito forte do servidor com a família do servidor. A gente quer saber se ele está preparado, em condições de fazer o expediente do dia a dia. Qual é a condição dele de trabalhar com gosto e receber um salário adequado, ter condições de uma vida normal. Então não vai ser o servidor público em si, como pessoa individual, mas vai ser o servidor público com a sua família. Qual é a situação tua em casa? Para ele ter condição de trabalhar. É como se fosse a gente, né? Eu, como professor, tenho que sair de casa com a família em condições para poder fazer um bom trabalho. O servidor público também é a mesma coisa. Então, eu sou servidor público, né, Paulo? E o servidor público ele é muito maltratado. O CC e os partidos são tratados de uma forma diferente do servidor público. E nós vamos inverter isso. O servidor público primeiro, os partidos depois. Mauro, você falou nessa lista dos 10 itens e aqui no sexto fala em esporte e lazer. Novo Hamburgo tem como lazer, teria o Parcão, tem um projeto ainda no papel, belíssimo projeto, mas ainda no papel para o lazer das famílias. No esporte, nós tínhamos, antigamente eu não morava em Novo Hamburgo, mas todo o estado conhecia os GERGs, Jogos Estudantis, que era deslocamento de vários estudantes por todo o estado, formação de atletas. Novo Hamburgo hoje não tem um centro esportivo, não tem uma pista atlética para treinamento, a gente está falando da recente Olimpíada, não tem onde jogar handebol, não tem onde jogar voleibol no Centro Olímpico. Qual é a tua ideia sobre o esporte? Eu não estou só falando de esporte de futebol, Mauro. Tem outras modalidades que carecem de mais espaço em Novo Hamburgo. Bom, esta é a minha área, né? Essa é a minha área. Trabalhei no SESI, na Unidade de Turismo e Desporto em Sapiranga, na Prefeitura, e sempre com êxito. Sempre formando equipes, né? Buscando pessoas que gostam do esporte para integrar e ajudar a fazer as comissões de trabalho. Então, nós estamos garantindo, está no papel, isso aqui é uma questão muito ousada, viu, João e Paulo? Nós estamos dizendo que nós vamos garantir, e isso não é questão financeira, é questão de equipe de trabalho, nós vamos fazer da SMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, uma secretaria forte. Novo Hamburgo vai ser, nós vamos colocar esse slogan assim, né? A capital gaúcha, o município como capital gaúcha do esporte, usando todo o patrimônio que é possível, né? Deixar ele em condições, assim como o Agostinho Cavazotto hoje tem condições e estava sem condição de trabalho. Hoje é um ginásio que deu um aspecto para a prefeitura tem diz isso e a gente é parceiro, né? E até se ajuda. Então a gente vai fazer da FENAC, voltar a ser a FENAC, né? Dentro do possível, vamos fazer um planejamento sobre, né, reestruturar a FENAC, que já existe, e eu tenho essa ambição, assim, de ter vou dizer isso em público, uma Vila Olímpica, com condições de fazer com que a criança, com que os estudantes tenham uma vila que dê condições reais, técnicas, né, e de dignidade para se formar atletas de ponta. E a questão social, né? Uma Vila Olímpica em Novo Hamburgo vai fazer com que as crianças carentes, que seja um projeto social também, e que todos tenham a possibilidade de treinar e de exercer o que gosta numa Vila Olímpica, uma coisa mais
com as medidas olímpicas, com o espaço olímpico. Agora, Isso é um sonho. E recurso da onde para fazer isso? Porque hoje os prefeitos reclamam, e não é o de Novo Hamburgo, do país inteiro reclamam que não tem recurso para a saúde, que não tem recurso para a educação, que não tem recurso para a segurança, que na verdade aquilo é uma atribuição do Estado. O senhor tiraria recurso da onde para colocar um projeto de esporte de ponta no município? Nós vamos ter uma relação muito boa com o Ministério do Esporte. Isso eu posso garantir porque é minha área, né? E nós vamos ter uma relação muito boa com o governo do Estado. Então, os projetos que estiverem com condições de serem colocados no papel, nessa área aí, nós vamos fazer o projeto. Tem que ter projeto. E aí nós vamos ao governo do Estado, né, no que compete a eles, e nós vamos, a nível federal, discutir lá e colocar essa pauta de Vila Olímpica com verba federal, com o Ministério do Esporte. Nós vamos buscar recurso aonde pode se buscar. Então nós não vamos mexer num projeto desse tamanho com orçamento municipal. Isso não é real. Nós vamos mexer com uma verba extra-orçamento, né? E se for preciso, como um outro aspecto que também faz parte do nosso modo de, vai fazer parte do nosso modo de gerir, se não tiver condição orçamentária, não tiver condição de projetos, nós vamos buscar pelo crédito que a empresa pública de Novo Hamburgo vai ter. Nós vamos insistir nisso. Uma Vila Olímpica, né, que realmente seja uma Vila Olímpica. Claro que em 4 anos ela não vai ficar pronta, né? Mas se a gente der o pontapé inicial e começar a construir essa Vila Olímpica, o próximo gestor vai continuar. Porque a gente planejou isso. E como pagar? Como pagar? Jamais um gestor público deve dizer que não vai fazer porque não tem dinheiro. Se é função do município, no mínimo, eu disse isso para o prefeito Miguel Schmidt, no mínimo escutar e dizer que vai analisar o assunto. Jamais eu vou dizer, ou a nossa gestão vai dizer, que se for função da prefeitura, não vai dar porque não tem dinheiro. Vamos estudar o assunto e ver qual é a possibilidade real de exercer isso. Candidato, o Paulo tem uma última pergunta agora para a gente depois encerramento do programa, Paulo. Não, é que o Mauro falou o seguinte, que a prefeitura, na proposta deles, do partido, a prefeitura promoverá encontros com a comunidade durante a gestão para avaliar, opinar e fiscalizar o rendimento do plano de governo. Eu acompanhei algumas reuniões do orçamento participativo, que eu acho importantíssimo, fundamental, que é a posição do cidadão. E as pessoas não vão nas reuniões como o número que seria o ideal, com representatividade. Como é que tu vai fazer para mobilizar a população, para tirar eles de casa, para realmente participar das reuniões, para dar opinião sobre o município? Nós vamos fazer isso diferente. Nós vamos fazer, isso a vida me ensinou, nós vamos fazer com as entidades. Com a UAC, Associação de Bairro, com as diretorias, os sindicatos que existem, né? As entidades existentes. E essas pessoas que dirigem, que é a sociedade organizada, elas vão participar, elas vão ter um interesse, porque nós vamos ouvir o assunto que interessa para eles. Então eles vão opinar e tecnicamente tem mais condições que a gente, e essa relação vai ser uma relação de fazer questão que as entidades que opinam tenham uma pauta que está sendo discutida com a prefeitura sendo parceira para realizar esses pedidos. Então vai ser com as coisas já, com as entidades já organizadas, Paulo. Perfeito. Candidato, nós estamos com o tempo terminando. Sim. 1 minuto e meio para as suas considerações finais. Eu estou feliz aqui porque eu estou falando com 2 pessoas que são mais importantes que eu, né? O homem público tem que ser o mais humilde, ele tem que saber como lidar com as pessoas e respeitá-las. E fazer questão que aquilo que está no slogan, que é uma prefeitura mais técnica e menos política, e mais comunitária e menos partidária, isso é uma realidade, isso vai acontecer. O que significa isso? Significa, né, João e Paulo? Significa realmente ter um bom ouvido e fazer questão que a opinião da comunidade vai ser executada. E aí a comunidade, as entidades essas, vão ser parceira. Vai dar a impressão que nós não temos 2 a 3 mil servidores públicos, 2.500, 3 mil. Vai dar a impressão que nós temos 6, 7, 8 mil servidores públicos. Porque as pessoas têm interesse em ter um retorno dentro daquilo que gostam de fazer. Então nós vamos ser muito assim no real, assim como a imprensa. Nós não vamos inventar uma imprensa nova.
nós vamos usar e ser parceiro da imprensa que está aqui. Se tiver que gastar alguma coisa, nós vamos gastar com a imprensa que está aqui, que existe. Candidato, obrigado pela sua participação. E a gente chega aqui ao final do segundo programa Legítima Defesa Especial Eleições 2016. Uma produção da Central Grupo Sinos de Eleições, parceria do Jornal NH, Web TV e da Rádio BC 900. Amanhã no Jornal NH, uma síntese do que foi a entrevista de hoje com o candidato Mauro Brochier. E amanhã, no início da tarde, nós entrevistaremos aqui Paulo Rizzo, do PMDB de Novo Hamburgo. Até lá!